Telespectador amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o seu programa de todos os dias. Aquele que você mais vê e mais gosta, isso basta para nós. Quando eu digo todos os dias, porque a nossa reprise atinge todos os dias, fecha a semana. Grande abraço para você, obrigado pela companhia. E só lembrando, só lembrando, se der problema na internet, porque a internet pode acontecer, pode dar problema, nós estamos com o nosso programa no YouTube. Todos os programas no YouTube. O programa acaba e durante a tarde ou no início da noite, você já encontra o programa do dia no YouTube. É só subir para o YouTube e colocar lá BH Esportes, sem o E do início do Esportes e sem o E do final. É o Esportes em inglês. BH Esportes, repetindo, sem o E do início e sem o E do final. Programa BH Esportes, ok? Então a gente está no YouTube e você não perde o nosso programa. Você não perde, não tem como perder o programa, a gente faz questão absoluta disso aí, absoluta. Muita coisa para falar, apenas lembrando para você que está conosco na manhã desta quinta-feira, dia 22, desculpe, dia 22. Não, esse dia eu não esqueço nunca, foi um lapso rápido de memória. Esse dia eu não esqueço nunca, porque hoje eu quero inclusive dedicar esse programa ao Luiz Alberto Panzi Teixeira dos Santos, que é o meu filho mais velho, aniversariante do dia. Beijão para você, Luiz. É uma figura humana extraordinária, bom filho, bom irmão, bom sobrinho, bom primo, grande amigo. É uma figura humana extraordinária e um grande profissional da área que ele trabalha, do segmento dele. Então, Luiz Alberto, que Deus te ilumine sempre, te acompanhe, te dê muitos anos de vida e saúde para a nossa alegria, ok? Esse programa dedicado ao meu filho Luiz Alberto, o nosso Luiz Alberto Panzi Teixeira dos Santos. Muito bem. Olha, para a gente falar daquilo que aconteceu ontem, e ontem quem jogou foi o Atlético, o América jogou também, mas o América jogou anteontem e venceu, o que é importante, caminhou, subiu mais na tabela, com um belíssimo gol do Mateuzinho. Tomara que esse menino continue jogando futebol, que nada atrapalhe, que ele tenha todas as condições de jogar, porque poderá sim vir a ser um grande jogador. E o América venceu. O importante é vencer. E dentro de casa é muito mais importante. E o América venceu. Venceu e tomara que continue assim. O jogo de ontem, Atlético Sport no Independência. Ó, a gente tem que ver dois lados da situação. Primeiro lado do Atlético, os profissionais do Atlético. Segundo, o lado do Roger, treinador, para que a gente possa fazer uma crítica ou elogiar. Eu não gostei do Atlético desde os primeiros minutos. Não gostei. Não porque tenha sido escalado mal, pelo contrário, o Roger escalou certinho. Ele escalou o time que o Atlético tinha no momento, o melhor time que o Atlético tinha no momento. Ele escalou. Foi absolutamente certo ao escalar o time que entrou em campo. Era o melhor time que ele tinha na mão. Porque ele não tinha o Marcos Rocha, que é titular absoluta, ele não tinha o Adilson, que é titular absoluto, ele não tinha o Gabriel, que é titular absoluto. Ele não tinha esses jogadores. Eram 3 desfalques que já vêm há algum tempo. Então, ele escalou aqueles que ele tinha para essas posições. Ele escalou o Alex, mais uma vez, como lateral direito. Escalou o jovem Ralf como volante, porque o Iago, que era o substituto do Adilson, o Iago está suspenso, não poderia jogar. Aí ele veio com um substituto imediato, que era o terceiro, o Iago. Não joga, joga o Ralf. Joga o Ralf, porque o Roger Bernardo, ele chegou agora, ele sentou no banco pela primeira vez. Pela primeira vez, então agiu certo o técnico Roger. Escalou. Voltou com Elias para jogar na posição que estava jogando e estava dando certo. Escalou certo de novo. Voltou com Elias ali para ocupar aquele corredor do lado direito. E lá na frente ele botou o Robinho e o Fred.
Muita gente falando, vamos poupar o Robinho, vamos poupar o Robinho. Ele não poupou, eu acho que corretamente, não tem que poupar ninguém. Não tem, apesar de calendário, que o Roger reclama, que todo o Brasil inteiro reclama, eu estou na contramão, eu vou na contramão. Não tem que poupar ninguém. Jogador, você tem que sugar a última gota de sangue dele. Ele ganha para isso. Ele ganha muito bem para isso. Mas vai estourar e não joga outro jogo. Mas ele tem que ganhar esse, ele não tem que ganhar o outro. Ele não vai ter que ganhar o outro ainda não chegou. Essa é a minha opinião. O outro ainda não chegou. Eu vou pensar lá na Libertadores, então você se ferra agora para pensar na Libertadores e chega lá, ele se ferra do mesmo jeito. O jogador vai se ferrar do mesmo jeito. Então eu continuo achando que o jogo mais importante da vida do clube de futebol é o que vem pela frente. É aquele que vem pela frente. Se o clube leva com responsabilidade e dá importância às competições que ele participa. Se tem competição melhor ou pior, pelo amor de Deus, eu não penso assim. Eu não penso. O Campeonato Brasileiro leva a Libertadores. Aliás, o Atlético tem chegado a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Chegou uma pela Copa do Brasil, eu acho que nem precisou da Copa do Brasil. Precisou? Quando ele foi campeão da Copa do Brasil, ele não estava entre os 4, não? Mas ele foi pela Copa do Brasil, que já foi direto, inclusive. Pois é, então, em uma oportunidade ele foi. A Copa do Brasil leva, o Campeonato Brasileiro leva. Então, o Roger agiu correto, Robinho, vai jogar. Vai jogar. O Fred foi poupado em 2 jogos. E o que ele jogou ontem? Nada. 0 à esquerda. Aliás, eu estou justificando o Roger agora. A primeira etapa do comentário, justificando o Roger. Robinho não está jogando nada. Nada. E não tem desculpa. Mas o Atlético do Ronaldinho Gaúcho, todo mundo jogava pro Ronaldinho Gaúcho. Mentira. Não é verdade. O Ronaldinho Gaúcho jogava para todo mundo. Ou não? O primeiro erro é comparar Robinho com o Ronaldinho Gaúcho. Não, mas eu ouvi, você não ouviu isso não? Não. Você não ouviu? Eu ouvi ontem, o tempo todo. O Ronaldinho, todo mundo jogava para o Ronaldinho Gaúcho. Mentira. O Ronaldinho jogava para todo mundo. O Ronaldinho jogou para o Jô, o Ronaldinho jogou para o Bernard, o Ronaldinho jogou para o Atlético inteiro. O Atlético inteirinho. E o Robinho tem futebol para fazer isso, a menos que ele não jogue mais. Então entrega a chuteira, rescinde o contrato, vai embora. E vai embora. Mas não está atrapalhando o Atlético. Está jogando nada. Toda bola que ele pega, ele chega atrasado, e quando ele chega, ele vai tentar driblar e não ganha uma. Ele não ganha, eu estou vendo, ninguém está me contando não. Ele não ganha nenhuma do adversário. E quando chuta, é um traque. Os meus 2 netos chutam mais forte do que ele. Bom, é uma fase. Eu acho que é. Mas está vivendo essa fase. Horrorosa. O Fred não está jogando nada. O gol que ele fez, eu faria, o Eduardo faria, o Eduardo Panzi faria, o Zé Alberto faria, o Flávio Carvalho faria, até o Oswaldo faria. Porque o Casares meteu nele uma bola como se o Casares tivesse jogado essa bola com as mãos na cabeça dele. E ele ainda conseguiu meter entre as pernas do Magrão a bola. Quer dizer, a cabeçada dele, na minha opinião, gente, a cabeçada dele foi errada. Ele jogou em cima do goleiro. Ele cabeceou em cima do... Ele tinha os 2 cantos. Ele estava na frente do gol. Ele meteu em cima do goleiro. Passou entre as pernas do goleiro. Deu azar o Magrão. Porque se o Magrão fecha a perna, pronto, acabou. Não tinha gol. Não está jogando nada. A hora do Fred é de repensar também. Rafael Carioca. Há muito tempo que para mim não está jogando nada. Ele está irritando. Ontem, então, ele irritou. Ele pega a bola e ele faz questão de perder. Para depois tentar recuperar. Ou quando o Atlético vem a 1000, cai nele, cai para 150. Ele pega, faz um giro,
balança as cadeiras, não está jogando nada. Jogadores que a gente espera muito mais e que a gente cobra porque sabe que eles jogam muito mais do que isso. Está jogando nada, nada. E o Elias, muito mal também. Então esse é o lado do Roger. Esse é o lado do Roger. Se você tira o Roger, bota outro treinador, como é que vai fazer? O outro treinador vai fazer um milagre, bater a varinha de condão, pim! Agora esses caras todos vão jogar. Os caras todos vão jogar. Não é assim. Então eu estou no lado do Roger. Agora vou para o lado contrário, que eu acho que ele mexe mal. Acho que ele mexe mal. Acho que ele mexe mal. O Roger. Mexe mal. E quando eu digo aqui, agora já estou ouvindo alguns companheiros de imprensa, comentaristas, agora já estou ouvindo. Mentira! O Atlético não tem aquele elenco que todo mundo fala, não tem mesmo. Um dos melhores do Brasil está longe. O Atlético não tem esse elenco. O Atlético mal tem um time. Não tem nada de elenco. Isso eu ouvi ontem, assim, com sobra. Com sobra. Não tem esse elenco. O Atlético não tem esse elenco. Eu estou dizendo aqui há muito tempo, e vou confirmar o que eu digo aqui, que o elenco do Cruzeiro é 1 milhão de vezes melhor do que o do Atlético. Elenco. O Mano Menezes, quando olha para o banco, ele não vê Otero, ele não vê Marlone, ele não vê... Eu vou poupar os caras da base. Vou poupar jogador de base, porque esses aí merecem ser... Eles têm que serem poupados, preservados, porque eles vão apresentar ainda alguma coisa ou não. Mas vou poupar. Mas ele vê Otero, ele vê Marlone, ele vê... Quem mais? Quem mais que está no... Está difícil eu lembrar de banco no Atlético. Está difícil. Não, Fábio Santos é titular. Está difícil eu lembrar. Eu tiro disso aí o Rafael Moura. Porque quando entra, ele bem ou mal, ele faz os gols dele. E ele incomoda. Eu tiro. Mas está difícil, eu não consigo. Eu não consigo achar, eu não consigo. Não entra na minha cabeça. E olha que eu estou todo dia vendo isso. Mas eu não consigo achar. Então, talvez a minha memória esteja falhando. Mas não tem. Agora o Manuel olha para o banco, ele vê Hudson, ele tem a Arrascaeta ainda para voltar. O Atlético tem 3 titulares para voltar. 3 titulares para voltar. Aí você tira aqueles que estão jogando para colocar aqueles que vão voltar. Aí eu pergunto, você tira o Alex para botar o Marcos Rocha. E daí? Melhorou o elenco do Atlético? É um grande substituto para o Marcos Rocha? Melhorou? Ah, tá. Aí você tira o Iago que está jogando e bota o Adilson. E daí? Tá entre aqueles garotos que eu falei. E aí? E daí? Aí você tira Felipe Santana e coloca Gabriel. E daí? Melhorou o elenco do Atlético? Agora, o Mano não. O Mano não tem o Arrascaeta. O Mano não tem o Henrique. Dedé. O Mano não tem o Dedé. Manuel. O Mano não tem o Manuel. O Mano não tem... mas o Mano tem o Hudson, que está no banco. Elber. O Mano tem hoje o Sassá, que está no banco. O Elber. O Mano tem o Elber, que está no Tem o banco. Ávila. O quê? O Ávila no banco. Não, do Cruzeiro eu vou lembrando aqui, porque os nomes aparecem. Tem o Ávila, que está no banco. Tem o Hudson. Eu já falei do Hudson. Então, a diferença, gente, é essa. E essa diferença faz muita diferença. Rafinha. Faz muita diferença para o lado do Roger. Para o lado do Roger, para justificar o Roger. O que não justifica o Roger, na minha opinião, não justifica, eu vi como ele. O Elias estava mal no jogo. Eu vi isso como ele. Eu vi. Então, senhor Roger, senhor Roger, o jogo está 2-2. Senhor Roger, tira o Ralf, como você tirou no intervalo, estava 2-1. E 2-1 é um placar totalmente aberto. Como você tirou e acha. E eu pedi para tirar o Ralf no intervalo, porque ele estava uma pilha de nervo. Ele ia ser expulso. Estava uma pilha de nervo, errando todas. Isso é coisa do... O cara chegou, é jovem, precisa ser trabalhado. Então, aí o Roger agiu acertado, tirou. Mas eu não esperava que ele viesse com o Bernardo, com o Roger Bernardo. Eu não esperava. Eu dei uma sugestão que era sugestão minha. Mete o Elias de novo lá atrás, ele não está bem no corredor, mete o Elias lá atrás e entra agora. Hoje é o jogo do Rafael Moura.
Pode ser junto com o Fred. Ah, mas a bola não está chegando. Mas vai chegar. Mete lá. Aí ele vem com o Otero. O Otero, infelizmente, já nos deu, a mim, pelo menos, a mim, já mostrou para mim que não é jogador para o Atlético. Não é. Ele é um jogador de muita vontade, corre feito um louco. Vocês se lembram do Edgar Maia? Não é do tempo do Eduardo Panzi, mas é do seu tempo, Eduardo, do seu Zé Alberto, do seu Flávio e do meu. O Edgar Maia, ele podia participar da ação silvestre, porque ele ganhava. Podia participar da ação silvestre porque ele ganhava. O cara, ninguém pegava. Na corrida, ninguém pegava. Ninguém pegava. O Otero corre muito. Tem até uma certa habilidade. E na bola chamada parada, ele é bom. Se o futebol fosse como vôlei ou basquete, falta. Vai lá, Otero, entra, bate a falta. Bateu, sai, Otero. Vem. Falta. Vai lá, Otero, bate a falta. Sai, Otero. Se o futebol chegar nesse nível, maravilha. Legal. Ontem ele não acertou, mas a gente sabe que ele é bom nisso. Agora, fora isso, o Otero pega a bola e não tem ninguém para falar com ele, pelo menos eu não vejo, ninguém para falar com ele. Fala, Otero, você está com a bola, joga rápido com seus companheiros, no máximo a tentativa de um drible, que eu acho até que ele consegue, mas não vai para o segundo não, porque na hora que ele tromba ele cai. O Otero senta na beira do gramado e balança as pernas. Ele é pequenininho, ele passa debaixo da linha que divide o gramado. Ele é muito pequeno, ele é fraco. Em qualquer jogador que ele trombar, ele cai. Qualquer trombada que ele dá, ele cai. E não é falta. Ele tromba e cai. Então é um jogador que não soma, na minha opinião, não soma. Eu não teria tirado, mesmo com todos os problemas que ele estava mal, estou dizendo, estava mal, eu não teria tirado o Elias. Eu não teria tirado o Elias. Eu não teria tirado, mas o Roger foi lá e tirou. Aí tirou o Robinho, que está muito mal, horroroso, jogando nada, e botou o Luan. O Luan é a esperança da torcida, é a esperança de todo atleticano. É a esperança de todos nós. O Luan está voltando, gente. A gente vê a falta de jogo dele, mas ainda assim o Luan é aquele cara que vai. A gente fica preocupado, o Luan não faz isso não. Não faz isso não. Ele vai para a porrada, ele vai para o confronto direto, ele vai para a trombada, ele divide, ele corre na direita, ele corre na esquerda. Tá? Mas está longe ainda de ser o Luan. Agora, o que me deixa chateado de falar, eu vou falar, o Leonardo Silva já prestou grande serviço ao Atlético. Grande serviço ao Atlético. Mas quando precisa do Leonardo Silva, porque não tem cobertura, precisa dele, quando precisa dele para cercar uma jogada, no mano a mano, impedir um cruzamento, o atleta está na água, o atleta está ferrado. Ele não dá mais conta. A cabeça dele manda, ele sabe o que ele tem que fazer, mas as pernas não obedecem. As pernas não obedecem, não dá mais, não dá. Está muito fácil. Jogar em cima do Alex ontem foi uma teta. Foi uma teta jogar em cima do Alex ontem. Foi uma teta. E o Sport tinha o Diego Souza, que administrou o jogo inteirinho. Ele fez o que ele quis, o jogo inteirinho. Chamou para ele, administrou o jogo inteirinho. E tinha o Oswaldo, que estava bem. Tinha o Samuel, que é um bom lateral. Ocupou aquele espaço ali. O Richelli, bons jogadores. Bons jogadores. E o Atlético se deu mal. O empate foi horroroso. Então, gente, na entrevista do Roger, ele não falou claro. Aliás, a última pergunta que fizeram para o Roger, inclusive, pelo menos enquanto a minha rádio participou da entrevista. A última pergunta que fizeram para ele. Como é que se sentia o jogador do Atlético depois daquele resultado? Aí eu gritei lá da cabine. Muito feliz, comemorando, cantando, saltitando de alegria. Saiu. Ô, gente, você vai obrigar um treinador a dar uma resposta dessa? Como é que o time está se sentindo depois desse resultado? Os nossos companheiros precisam também haver uma reciclagem. Fazer uma pergunta dessa é perder tempo, é perder a pergunta. É perder a pergunta. Do lado do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele acaba de falar, olha, por tudo isso, ele acabou. Para mim o resultado foi justo. Por tudo isso que ele explicou, para mim o resultado foi justo. Aí veio o repórter e perguntou, Vanderlei, você achou que o resultado foi justo? Gente,
Aí a gente tem que admitir que os clubes têm que proibir entrevista, diminuir entrevista, porque é muita bobagem. É muita bobagem e perder muito tempo. É segurar o cara lá para fazer pergunta imbecil. E o Roger deixou na entrevista dele transparecer o seguinte: daqui para frente, não tem abandono ao Campeonato Brasileiro. Não tem. Porque as perguntas em cima dele do elenco fizeram com que ele respondesse o que ele tinha que responder, que o treinador não vai desvalorizar o que ele tem, aí até aí ele está certíssimo. Ele não vai desvalorizar o que ele tem, não vai nunca. Pode ter o pior, mas não vai desvalorizar, ele não é burro. Pode ser tudo, burro ele não é. Mas ele deixou nas entrelinhas de que realmente ele não tem opções que ele queria ter, e ele deixou também muito claro para mim que Campeonato Brasileiro agora, o trabalho dele é para ficar, se der para beliscar os 4 primeiros lugares, ele vai tentar beliscar. Ou se não, para ficar ali no 5º, 6º, 7º, que ele vai correr atrás da Copa do Brasil, vai correr atrás da Libertadores. Eu entendi isso. Tá certo, Roger? Tá errado, Roger? Roger, eu acho que você pode até dar uma repensada nisso, sabe por quê? Eu já vi o Flamengo sair, ninguém me contou. Eu já vi o Flamengo sair da zona de rebaixamento durante um bom tempo, totalmente desacreditado, malhado, arrebentado por todo mundo e virar campeão brasileiro. Na mesma competição. Sair da zona de rebaixamento e virar campeão brasileiro. Eu já vi o Fluminense sair da C e virar campeão brasileiro. Já vi outras equipes saírem lá de baixo, o próprio Corinthians, virarem campeão brasileiro. Já vi o Internacional líder da competição e na mesma competição cair para a Série B. Já vi tudo isso. Então o Campeonato Brasileiro oferece muita surpresa, apresenta muita surpresa. Por isso, Roger, dá uma reciclada, uma repensada nisso aí. Mas também dá uma repensada quando você vai mexer no time, para não dar satisfação a B ou C, não tem que dar satisfação à torcida. Satisfação à torcida você dá com boas apresentações do seu time, com as vitórias do seu time. E nem com a necessidade. A coisa não está funcionando, eu tenho que mudar. Mas eu não tenho com quem mudar, eu não tenho com quem mexer. Mas eu tenho que mexer, eu sou obrigado a mexer. Olha, eu não tenho, mas eu tenho que mexer. Se você não tem com quem mexer, se você não tem peças para colocar no lugar, elas são piores, então vai do jeito que está. Garra com terço, com Deus, e vai do jeito que está. Porque o Elias, até o final do jogo ontem, estou pegando o Elias como exemplo, era muito melhor do que o Otero. É opinião minha. E para terminar, eu fico satisfeito, muito satisfeito. Isso me dá uma alegria muito grande e um retorno muito grande, porque a grande maioria dos colegas que eu tenho lá em cima, comentaristas, a grande maioria que eu tenho lá em cima nas cabines, e de repórteres também, acabam o jogo, eles vão na minha cabine para saber o que é que eu vou falar. E tem uma emissora do lado que fica atenta ao que eu estou falando, até põe um microfone. Isso me dá uma alegria muito grande. Isso chama credibilidade, graças a Deus. Eles vão saber quem puxa a fila. Quem puxa a fila de ir lá na minha cabine saber, e aí, Afonso, o que você vai falar? O que você achou? Eu vim aqui te ouvir porque vai ser a minha referência. Isso é muito bom para mim. Eu gosto muito. Tem uma ligação aqui, se for de telespectador, só um segundinho. Eu gosto muito. Quem puxa a fila é o Mário Henrique, o caixa. Todo jogo ele vai lá para saber o que você vai falar. O que eu vou falar. Então, gente, eu estou preocupado com o Atlético, mas eu acredito muito ainda nesse Atlético. A gente vai ao intervalo e volta já já. Tchau.
Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas. Você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Dejinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Rapidinho, tá, seu Geraldo? Tá bom. Nós estamos aqui no ar. Obrigado a você que está nos acompanhando. A gente recebeu aqui uma ligação do seu Geraldo. Seu Geraldo, e ele está querendo falar alguma coisa. Seu Geraldo, um abraço. Oi, abraço. Ô, Afonso, o que eu quero falar, você já disse mais de uma vez. O time do Atlético não tem compromisso com a defesa. Futebol se ganha fazendo gols e levando um mínimo de gols. Um time que não tem compromisso, ou o Roger não tem autoridade sobre os jogadores, eles acham que são todos craques que não podem fazer o mínimo de oposição. Cria um certo obstáculo, isso dificulta o discernimento do adversário. É só isso, o time sem compromisso com o jogo. Muito obrigado, viu? Ok, seu Geraldo, um grande abraço. Apareça aqui, seu Geraldo. Obrigado. Grande abraço. Ó, tá aí, ele aumentou o som da televisão dele, aí deu essa microfoniazinha. Gente, só mais uma coisa. Não me venham com essa história de que o Felipe Santana foi herói. Para com isso. Herói coisa nenhuma. Felipe Santana ficou lá porque o treinador mandou e eu vi claramente, foi em frente à minha cabine. Ele fez o sinal para sair. O doutor Rodrigo falou, aguenta aí, filho. Não dá mais não, meu filho. Dá mais não. Já fizemos as três. Não tem nada de herói. Ele se portou bem. Felipe Santana não comprometeu, na minha opinião. Fez o gol contra. Aquele gol que bate no cara, ele não quis fazer gol contra. Mas ele não tem nada de herói. Eduardo Panzi. Um abraço a todos. Realmente, o resultado do Atlético foi muito ruim em termos de classificação, mas foi muito bom pelo que foi o jogo, né? Porque o Atlético tinha que ter perdido o jogo. Era para o Atlético ter perdido de 3, 4-2 tranquilamente, porque o Sport mereceu vencer o jogo. Então o Atlético tem que levantar a mão para o céu pelo empate e, claro, ficar chateado, repensar muita coisa pela classificação. Sobre o Roger ter, entre aspas, abandonado o campeonato, o Cuca fez diretamente. O Cuca falou que o Palmeiras briga pelo G6, que não briga mais pelo título brasileiro. Mas será? E será, concordo com os dois. O Atlético não briga pelo título brasileiro, o Atlético briga para não cair nesse momento. E pensando positivamente, o Atlético briga para ficar ali no G6, até o G4 dá. Título não, porque o desempenho é ruim. E quem está lá na frente, os dois principalmente que brigam pelo título, Corinthians e Grêmio, estão jogando muito bem. E tem bons times.
Eu não vejo o Grêmio e o Corinthians tropeçando 5, 6 jogos seguidos com quem vem de trás fazendo 5, 6 jogos, 6 resultados de vitória. Eu não consigo imaginar isso. Só uma hecatombe vai fazer com que isso aconteça. O Grêmio tem jogado muito bem, a gente viu isso aqui pertinho em Belo Horizonte no final de semana. Então, no meio de semana, no início da semana, na segunda-feira. Não acredito em título, acho que o Atlético tem que focar sim em Copa do Brasil, em Copa Libertadores, que são competições diferentes. É mata-mata, é completamente diferente de campeonato de pontos corridos. Você pode não estar bem no desempenho, mas um dia que você vai bem, num dia que você está feliz, você vai lá, faz um 2-0 e consegue uma classificação. Então o atleta tem que focar nisso e não pode esquecer o brasileiro, porque senão cai. Esquecer brasileiro também não pode não, tem que levar a sério, porque senão vai cair. Pelo desempenho que tem tido, vai cair. Sobre o jogo de ontem especificamente, concordo com o Afonso, o Roger escalou o que ele tinha de melhor no momento. Aí é uma opinião minha, que eu já tinha falado antes do jogo, eu não teria começado o jogo com o Ralf. O Ralf enganou muita gente, o pouco que ele entrou falava, gente, tá pouco, vocês estão vendo pouco. Não, o Ralf é muito melhor que o Iago, isso, aquilo. Ontem provou que não é. Que é um jogador de muito potencial, mas é garoto ainda, tá muito verde. E ontem nervoso, errando muita coisa. E eu não acho que o Roger tenha errado nas alterações, não. Eu teria colocado o Roger Bernardo, sim, porque o Elias, além de mal, quando ele joga de volante, ele é pior do que meia. E o lado direito do atleta estava péssimo, péssimo. Alex jogando nada, Ralf jogando nada, Leonardo Silva jogando nada. O Roger Machado tentou melhorar com o Roger Bernardo, não deu também. Aí ele trocou, botou o Carioca pro lado direito e o Roger Bernardo pro lado esquerdo. Melhorou isso aqui, ó. E eu não acho que ele errou nas alterações, primeiro, porque o Robinho, mesmo estando muito mal, ontem talvez ele tenha feito um dos melhores jogos dele, pelo menos no primeiro tempo, dos últimos jogos. Participou mais, batalhou mais, participou das jogadas ofensivas do Atlético. O Roger sugou fisicamente o que podia do Robinho. Tirou, colocou o Luan, que não acrescentou absolutamente nada. O Luan a gente espera muito dele, mas vamos ser realistas. Contra o São Paulo e ontem não acrescentou nada. O Luan foi quase que um jogador a menos no time do Atlético. E eu não teria colocado o Rafael Moura, porque se você põe o Rafael Moura, o lado direito que estava péssimo ia pro escambau e o Atlético ia tomar 4, 5 gols pela direita, porque o Rafael Moura não ia acompanhar o jogador do lado direito. Por isso eu acho que o Roger pensou dessa maneira, eu pensei da mesma maneira, ele colocou o Otero, que também não acrescentou nada, mas pelo menos deu uma aliviada no setor direito, tanto que o Luxemburgo até tira depois um atacante, coloca um volante para tentar segurar o resultado. Foi o que eu enxerguei do jogo ontem. Agora, mais um jogo ruim do Atlético. Eu acho que o Atlético tem que começar a ser um pouco mais humilde e colocar, por exemplo, o Elias para ser o terceiro volante mesmo. Não jogar como meia, porque o Atlético não pode mais. O Atlético precisa jogar em Belo Horizonte como ele joga fora de Belo Horizonte. O Atlético não fez um jogo ruim contra o São Paulo, não fez um jogo ruim contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Vitória foi outra história. Mas contra esses bons times, times grandes, gigantes, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, o Atlético um pouco mais humilde foi lá e jogou bem. Contra o Flamengo mereceu ter ganhado, contra o São Paulo ganhou, contra o Palmeiras poderia ter vencido, porque foi um time mais precavido. Chega em Belo Horizonte, descamba a querer meter gol e toma lá atrás. Aí o torcedor tem razão. Falta um pouco de compromisso defensivo no sistema defensivo do Atlético jogando em Belo Horizonte. Acha que pode vencer e passar por cima de todo mundo e não é assim que tem acontecido. Então, ó, Campeonato Brasileiro, título já era, acabou. O Atlético não ganha Campeonato Brasileiro esse ano, não ganha, não tem condição por causa do desempenho do Atlético e de quem está lá na frente. Agora é focar em Copa do Brasil e Copa Libertadores. Esse sim, o Atlético tem totais condições de vencer, porque tem bom time, tem bom elenco, tem bom treinador, precisa ajustar a casa. Mais um toque, vou passar para o Flávio Carvalho aqui, que vai falar do Atlético também, depois puxa o Cruzeiro, depois dos dois. Só um toquezinho, que o Roger, na minha opinião, errou. Quando o Felipe Santana sentiu o problema, estava claríssimo, e ele falou, não dava mais para ele. Mas ele tinha que ficar ali. Ele tinha que ficar fazendo número e atrapalhando. Ele atrapalhou bem, ele ficou para atrapalhar bem. E nas bolas paradas ele foi lá para tentar. Mas então o que ele tinha que fazer? Imediatamente o que o Vanderlei fez. Enxergou. O Vanderlei esperou 2, 3, 4, 5 minutos. Ele não fez, o Vanderlei fez. Meteu o Juninho, se não me engano, para jogar em cima do Felipe Santana. Bola esticada. Não deu foi tempo. Não deu foi tempo. Ele ficou com o Roger na zaga, com o Felipe Santana na zaga, lá atrás. Ele ficou com o cara lá, correndo o risco de tomar o terceiro gol. Ô Bernardo, Roger Bernardo, vem para sua posição de zagueiro. Vem embora. Fica aqui, Felipe Santana, vai embora.
fica atrapalhando lá, meio de campo para frente. Não, o homem deixou o Felipe Santana como zagueiro, sim. E quantas vezes o Sport chegou depois que o Felipe Santana machucou? É o que eu estou te falando, não deu. Então para que mexer? Sorte, Eduardo. Sorte não, Deu o jogo, sorte. o jogo, Deu sorte. o jogo mostrou que não, não precisava o Luxemburgo meter um volante. não. O Luxemburgo virou pro Roger e falou, Roger, pode jogar porque eu estou satisfeito. O Roger viu isso. Era melhor você ter o jogador inteiro para tentar ganhar o jogo, que era o Roger Bernardo, do meio para frente, do que segurar lá um time que não te agredia mais. Presta atenção. Eu vi o jogo dessa falou maneira. na entrevista Agora, dele, você prefere olhar sorte? O Não. Luxemburgo falou na entrevista dele, foi bem claro, falou, coloquei o Juninho para jogar em cima do Felipe Santana. O Sport não levou sorte, não teve a bola que eu queria. Você ouviu a entrevista? Não teve a bola que eu queria. Não teve a bola que eu queria. E o Diego Souza só não foi para cima do Felipe Santana porque ele administrou o jogo. E exatamente, não foi sorte. Ele administrou. O Luxemburgo abriu mão de ganhar o jogo. Olha, qualquer treinador, qualquer um, faria o que eu estou falando. Isso é o que você está falando. Porque quando sai um zagueiro, a primeira coisa, recompor a zaga. Mas por que você tem a razão e eu e o Roger não? Não estou dizendo que você tem, não. Qualquer treinador faria. Eu estou dizendo que eu acho que qualquer treinador faria. Eu acho que qualquer treinador não faria. Ou eu estou doido, ou quando eu vejo uma expulsão de um zagueiro machucado, na hora que ele sai, a primeira coisa que o treinador faz... Mas você já deu a sua opinião, você está querendo explicar a sua opinião? Eu estou explicando a minha opinião. A primeira coisa que o treinador faz é recompor a defesa. O Roger não recompôs a defesa. O Roger foi para um risco calculado. Mas todo mundo te ouviu, risco calculado. Respeitou. Agora a gente fala, você quer de novo? Não, eu respeito a sua opinião. Tem 3 pessoas para falar ainda. Eu respeito a sua opinião, mas eu vou ficar. Roger, para mim você deveria ter colocado o Bernardo, que é zagueiro, ele é zagueiro lá. Mas por que a última palavra tem que ser a sua? Você falou, ele não é volante. Eu falei, você tem que voltar. Ele não é volante, ele é zagueiro. Não, ele é volante. Ele é zagueiro. Ele é volante. Ele é zagueiro, ele joga como volante. Jogava como 3 zagueiros líbero. Ele é igual o Elias. Ele não é volante. Ele é zagueiro. Nada disso. Agora, corra esse risco em outras partidas, Flávio. Vamos falar então, né, Zé? Se você não quiser, eu pulo. Não, vamos falar, ué. Bom. Vamos falar. Primeiro é o seguinte, eu acho que essa desculpa aí de que tá faltando 3 jogadores que estão machucados, isso não pega, porque tá todo mundo assim. Todos os times do Campeonato Brasileiro tem desfalque, todo mundo tá jogando. A verdade é que o Atlético tem um grupo limitado, certo? E não tem um plantel para fazer substituição à altura. Se machucar determinados jogadores, como tem acontecido com o Atlético, é o que está acontecendo. O plantel do Sport é pior que o do Atlético? Não. O do Vitória? Não. O do Ponte Preta? Não. O do Atlético Goianiense? Não. O do Santos? Não. O do São Paulo? Também não. Então, que limitado? Do Vasco? Mas do eu quero dizer uma Botafogo? coisa. Que plantel limitado é esse, gente? O que eu quero dizer... É melhor do que a maioria do time do campeonato. Então vai tá jogando chegar mal onde eu quero mesmo. chegar. Tá faltando comando. Talvez. Pra mim tá faltando comando. Pra mim o Roger não é treinador pro Atlético. Essa é a minha opinião que eu tenho falado aqui desde quando o Roger chegou aqui. O Roger não ganhou nada no Grêmio, certo? Veio aqui, ganhou no Campeonato Mineiro, que o Givanildo ganhou, que Rui Guimarães ganhou, que Pinheiro ganhou. Isso aí, eu já vi treinadores ganhar Campeonato Mineiro, sabe, sem a menor condição e ganharam. E o Marcelo certo? Oliveira é treinador pro Atlético? Hein? Marcelo Oliveira é treinador pro Atlético? Acho também que não. Aguirre? Também não. Eu critiquei o Aguirre aqui. Eu pedi a saída do Aguirre, certo? Agora, então, eu tô achando que o atleta tá faltando comando. Hoje você pega uma empresa, certo? Se ela não tiver comando, ela quebra. O time de futebol é a mesma coisa. Você tem que ter liderança. Aí você pega o Roger para chamar a atenção do Robinho, para chamar a atenção do Fred, para chamar a atenção do Elias. É muito difícil. Você sente isso no grupo, que o Atlético não rende aquilo que ele tem potencial para render. Essa é a realidade do futebol. O Atlético não tem, hoje no comando, aquela exigência para chegar para o jogador e exigir dele nos treinamentos, para exigir dele dentro de campo, aquilo que ele pode render. Então, o que acontece? Aí o Atlético perde para a Vitória, o Atlético não ganha do Sport, tomando um sufoco, porque o outro, o Eduardo, foi bem feliz aí. O Atlético ontem não perdeu de sorte. Não perdeu de sorte. O goleiro Magrão ontem não fez uma defesa sequer. As bolas que o Atlético mandou no gol entraram. Enquanto que o Vitor trabalhou, fez 4 ou 5 defesas. Teve defesas milagrosas do Vitor ontem. Certo? E então, fez o pênalti. Hein? E fez o pênalti. E fez o pênalti. Certo? Então, o Atlético ele fez, porque senão, talvez o Diego Souza poderia até fazer o gol. Foi pênalti. Certo? Então, eu penso o seguinte, falta comando. Agora, é preciso também que o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, arranje urgente alguém que possa chegar e comandar lá fora de campo. O Atlético não tem essa pessoa hoje.
Infelizmente, o Eduardo Maluf foi. Era essa pessoa que cobrava, que chegava no treinador, exigia do treinador. Que não vai e ser o presidente, hein? Que não vai ser o André, por enquanto. Exatamente. Não acredito também, certo? Porque ele não tem essa experiência, ele não tem essa capacidade ainda para assumir essa direção de futebol do Atlético. E o presidente do Atlético divide hoje a Prefeitura de Belo Horizonte e o Atlético. Então, a gente não sabe se ele comanda o Atlético ou comanda a Prefeitura. É preciso, então, resolver essas situações, porque senão o Atlético é sério candidato ao rebaixamento. Escuta o que eu estou falando para vocês. O Atlético é sério, sabe por quê? Porque na casa que todo mundo manda, ninguém tem razão, sabe? E falta pão. Ô Flávio, só um minutinho para passar para o Zé Alberto. Eu vi o Fred, eu posso ter interpretado mal, mas eu vi o Fred virar para o túnel do Atlético, na contusão do Felipe Santana, 5 minutos depois que ele estava em campo, Felipe Santana, ele chegar na beirada, virar e fazer assim para o treinador, fazer assim. Eu vi, abrir os braços, ninguém me contou, eu vi, apontar para o Felipe Santana e fazer assim, ó. Eu não sei o que ele estava falando. Isso é o quê? Falta de comando, eu não sei o que ele estava falando, se ele estava pedindo alguma coisa diferente, mas ele chegou na minha frente, abriu o braço, o túnel do Atlético estava lá na frente do Roger e apontou para o Felipe Santana, machucado, manquitolando lá, pulando lá. Bom, isso eu vi, ninguém me contou. Isso quer dizer o quê? Eu não sei, eu falei que eu não sei. Eu não sei, eu estou só acho que é dizendo falta de comando, é exatamente isso que eu não tô quer falando. dizer absolutamente Zé nada. Alberto. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras, a todos os presentes. Um grande abraço para o meu afilhado, meu sobrinho Luiz Alberto, uma pessoa de educação finíssima, um ótimo filho e de total sucesso na área da economia brasileira, quando ele está fazendo parte de um banco com absoluto sucesso. Um grande abraço para o Luiz Alberto. Eu ia falar sobre o jogo de ontem, não adianta falar mais, já foi falado sobre Atlético e jogo de ontem mais de 35 minutos. Então não adianta. Você quer que eu fale de qual jogo? Do América? Eu quero falar do Atlético. Ah, bom. Né? Então o que eu quero falar do Atlético é o seguinte. Primeiro, eu venho dizendo isso aqui desde a sexta rodada, que o campeonato acabou para o Atlético, Campeonato Brasileiro. Graças a Deus agora começaram a reconhecer que não tem mais jeito. Acabou. Quer dizer, não né? tem mais jeito, eu já vi isso. Mas não acabou o campeonato. Hein? Não acabou, não. Não, vocês só falaram aqui agora que não tem mais, velho. Não acabou, não. Ah, falou sim. Falou aqui que não tem mais campeonato para Não tem título. Para ser campeão. Título? Ah, mas não É acabou. lógico, evidente, mas isso aí, eu falei na sexta rodada e venho falando todo dia. O time do Atlético é aquele time que não ganhou de ninguém no Campeonato Mineiro. É um time que não ganhou de ninguém no Campeonato Mineiro. E quando entrou para disputar a Copa Brasil, já foi logo derrotado numa virada sensacional do Paraná, time de segunda divisão. O time do Atlético é reforçado com jogador da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Peru. Quer dizer, o time do Atlético foram contratações feitas muito mal feitas mesmo. Cadê o Valdívia? Está no banco. O Valdívia tinha vindo para jogar, ser titular do Atlético, jogar, ué. Não, está lá no banco sentado. Agora, o Robinho está com 700 mil por mês, sei lá, não joga nada, não está jogando nada. O Fred tinha que estar 2 jogos fora, jogou 7, tinha que estar 7 gols, 8. Tem um jogador do esporte, eu não sei, o artilheiro está com 9 gols em 9 partidas. Do Fluminense. Quer dizer, hein? É o do Fluminense que tem 9 do Fluminense. Tem 9 gols em 9 partidas. Henrique Dourado. Quer dizer, o Fred não está jogando nada também. O Rafael Moura, para mim, é muito mais interessante no ataque do Atlético do que o Fred. Agora, o atleta reforçado por jogadores do interior da Sul-Americana aí. Esses jogadores que vêm aqui para cá, vêm lá do Bolívia, da Colômbia, do Peru, do Equador. Roberto, só um minutinho, só para mais para o seu comentário aí. A Juventus, que decidiu a Champions League, foi reforçada pela Colômbia, com o Quadrado. Mas não me interessa, o que eu quero dizer é que o Atlético está contratando muito mal. Foi campeão brasileiro jogando com o boliviano. Eu sei, mas o que eu quero dizer... O Rames Rodrigues está reforçando o Real Madrid. Eu sei, mas você... É lá da Colômbia. Mas você mesmo acabou de dizer que o Atlético não está jogando nada, não é jogador pro Atlético. Mas isso não tem nada a ver com os reforços. Tem sim, ele é do interior. O que eu quero dizer é o seguinte, a diretoria do Atlético contratou muito mal e mandou embora muito mal. O Lucas Prato podia estar fazendo gols aqui e foi mandado embora. Então, mandou o lateral embora, mandou o lateral reserva que tinha o Patrick embora, melhor que esses todos que estão substituindo o Marcos Rocha, mandaram ele embora, a imprensa pediu para ele ir embora. Você me fala agora que você entendeu, parece que viu o Fred mandando o Roger tirar o jogador. Não falei isso não. Não falei parece isso. Que viu. Isso é um absurdo. Não falei isso. Eu disse que eu vi o Fred fazer um gesto, abrindo os braços para o túnel, fazer um gesto para o túnel,
No túnel estava o não técnico, quer mas dizer nada. tinha reservas, fazendo um gesto, apontando o Felipe Santana. Ele podia estar pedindo socorro para ele. Eu disse então- que eu vi isso. Você que está colocando então palavras está na minha certo. boca. O Fred estava pedindo socorro pro Roger, porque o Roger não enxergou que o Felipe Santana não estava bem. Então o Regis foi lá e falou, ó, tira ele que ele não tá bom. Tirar como? Acontece que eu quero dizer não o viu o seguinte. jogo. Tirar pra quê? Para Não finalizar, eu podia quero fazer dizer só o alteração seguinte. mais. O Atlético, no momento, não tem comando na sua diretoria. Nós não sabemos se o presidente do Atlético está dando tempo integral ao Atlético, ele está dando mais tempo ao governo do Belo Horizonte. O Atlético não tem um diretor de esporte para cobrar do técnico dos jogadores. O Atlético está nas mãos do Roger e dos jogadores. Não tem ninguém que possa chegar e falar alguma coisa, uma palavra mais forte para os jogadores. Outra coisa, a prova de que essa diretoria, no meu entendimento, não está indo bem, é que ela quer fazer um estádio de 400 milhões de reais e sequer chamou um conselheiro para ouvir a opinião dele. O Conselho do Atlético já tomou providência, o advogado Flávio Simão já pediu reunião e quer saber como é que vai ser feito esse estádio, como que vai ser, se o Damenol vai ser entregue para o Atlético, vai deixar mais o resto da vida lá. Zé Alberto, Quer dizer, que eu quero dizer... Zé Alberto, só um minuto. Não troca o nome, porque tem Flávio Simão, que não tomou nenhuma providência, e tem Edson Simão, que tomou a providência. Então- Você fala que foi o Flávio Simão, ele vai virar e falar assim, eu? Eu não fiz nada disso. Torcedor, me desculpe, em vez de Flávio, você coloca Edson. Mas a verdade é que Pede para desculpa pro Flávio. se construir um estádio de 400 milhões de reais, o Atlético primeiro tem que querer time, para depois querer estádio. E depois nisso não. Fazer uma obra dessa, gastar um dinheiro desse, sem ouvir um conselheiro. Vai ouvir, ó. Que vai, não, vai ouvir porque eles foram lá. Não, você só Querendo coloca essa falar. reunião. Ninguém Isso é chamou, mentira, não. isso é um absurdo. Ninguém chamou, não. O Zé Alberto, conselheiro foi lá e falou, nós queremos. Zé Alberto, você vai me Aí, desculpar, isso mas é eu irresponsabilidade. vou te informar que você está mal informado. Você está informado pelo Edson Simão, que é oposição, e está querendo catimbar. Você está informado por ele. Você ouviu uma entrevista dele, só. Você não ouviu conselheiro nenhum. Eu ouvi o presidente do Conselho Deliberativo dizendo, recebi um ofício do Atlético, todos os conselheiros do Atlético receberam um ofício e nós vamos levar isso para a reunião. Então estão todos informados oficialmente com o ofício. E agora, numa reunião, vem com o projeto. Então estão todos informados. Pois é, bom, então eu quero concluir Então você está mal informado. Um dos conselheiros do Atlético, que merece o respeito igual aos outros, Você está mal informado. disse que quer participar dessa construção do estádio. É que é sinal de que não recebeu coisa nenhuma. Não recebeu nada da diretoria. Agora, é preciso que alguma coisa seja feita no Atlético. Campeonato brasileiro para o Atlético já não existe mais. O Atlético tem que se agarrar à Copa Brasil, que quase foi eliminado por um time de segunda divisão, que foi o Paraná. O Atlético, para mim, agora, para me encerrar o meu comentário, o Atlético eu quero comparar com a seleção brasileira. Nossa. Não ganhou de ninguém, e a seleção brasileira não ganhou de ninguém, ganhou do Equador, da Bolívia, da Colômbia, do Peru. E quando chegar para jogar com um time da Europa, como o Paraguai foi, toma de 5-0. Isso vai acontecer com a seleção brasileira. Escrevam o que eu estou dizendo hoje. O Atlético não ganhou de ninguém quando chegou a encontrar adversários mais difíceis. Aqui perdeu. E o Atlético teve um grande prejuízo porque perdeu pontos só para time pequeno. Muito bem. Telespectador, não esqueça. Eu faço questão que você não esqueça de cobrar dele a seleção brasileira, principalmente. Não esqueça, porque eu nunca vi tanta bobagem. Eduardo, por favor. Família BH, um abraço. Saudade, 3 semanas sem aparecer aqui, né? Então, hoje aqui firme e forte. Mas você fica extrapolando. Mas graças a Deus... Você gosta daquela cervejinha agora artesanal, aquela artesanal, vamos lá. Cerveja artesanal é muito bom. Você lembra quem foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores do ano passado? De qual país que ele é? Eu sincero, foi o Jogando Ramos. no Palmeiras agora, da Venezuela. É guerra. Olha só para você ver, né? Foi Olha, campeão. gente, eu fico muito à vontade aqui para falar sobre o problema do Atlético aqui, que algum tempo atrás, eu já venho falando, sim, o problema eu não acho que é nem o treinador, eu até, depois que ele foi campeão mineiro, eu até falei, vou prestar mais atenção no Roger. Critiquei bastante, que não tinha ganhado nada e tal, mas a verdade é o seguinte, o Atlético já não vem bem, já na época do Aguirre e do próprio Marcelo. Levi. Teve uma Então sanção, já teve um problema, lá atrás. Então, colocar a culpa toda no Roger, desculpa a palavra que eu vou falar, é sacanagem. É sacanagem isso. Mas ele tem que ser ocupado.
Ele tem suas culpas. Ele é que é técnico. Afonso numerou aqui. Ele tem suas culpas. Pelo amor de Deus, tem suas culpas. Agora, o problema é que o elenco não deu aquela liga. O elenco ainda não fez aquele... Que partida que o Atlético fez esse ano que encheu os olhos. No Campeonato Brasileiro foi a primeira com o Flamengo. Depois aí não pintou mais. Não pintou. Ganhou um jogo do São Paulo, que o São Paulo está na cara. Méritos do Atlético. O Atlético não tem nada de culpa se o São Paulo está ruim. Mas em casa, o Atlético, por exemplo, que fazia o ano passado, esse ano está o inverso. Não está ali forte. Não está. A verdade é essa. Alguma coisa está acontecendo? Tá. Não é possível. Não é possível que o torcedor do Atlético vai acreditar em Luan, protagonista. Sempre foi coadjuvante. Vai protagonizar o quê? Nada. Quem que é? Fred, protagonista. Robinho, protagonista. Eli, são. Esses três tem que cobrar. Tem que cobrar. Agora os outros, gente, é isso aí. Quem tem? Qual time que tem 3, 4, 5 jogadores? Nós estamos elogiando aqui o Grêmio, que é um timaço. Veio aqui segunda-feira, fez um partidaço com o Cruzeiro aqui. Mas você tem um Luan, um cara pensante, que circula, que Eduardo, olha. O Atlético... Eu preciso trocar. Só um parezinho. Você falar do Cruzeiro, senão vai acabar o Para programa. me encerrar, eu quero dizer o Mas já não seguinte. tinha encerrado? O que me preocupa mais ainda é que a torcida do Atlético está perdendo o interesse pelo time. Está perdendo o interesse tá pelo bom, Atlético. eu preciso trocar. O Atlético vai continuar Vamos o terminar Campeonato agora. Brasileiro sem torcida. Zé Alberto, eu preciso porque ontem trocar o nem uma assunto. vaia não deu. Termina, Ok, Eduardo. e para encerrar, para passar para o Cruzeiro, eu acho o seguinte, eu sou contrário a isso que o Zé Alberto, a torcida do Atlético está cansada. A torcida do Atlético está só decepcionada com o time. Quase 13 mil torcedores no estádio Qual o ontem. melhor jogador do Atlético hoje? Casares. Na minha Casares. Na minha É Casares. equatoriano, né? É equatoriano, é o Casares. Que o mundo inteiro está querendo. Que o mundo inteiro está querendo. Então, vamos passar para o Cruzeiro, pode passar. Flávio Carvalho, vendeu, Cruzeiro joga hoje Joga às com a Ponte 7h30. Preta, 7h30 da noite, lá Não, em Campinas. 7h15. 7h15, é. O Cruzeiro, hoje, com uma vitória, pode chegar até a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Posso fazer uma pergunta para o Afonso? O Mano está errado? Como você fala? Ele está poupando o Cabral e o Diogo Não, ele está Barbosa. poupando hoje o Cabral e está poupando... Mas não é o próximo jogo? Ele está poupando. Mas está errado, então. Não está errado, porque ele tem elenco para poupar. Mas você acabou de falar que não pode poupar, que sempre o próximo jogo é importante. Tudo bem, que mas jogador recebe para isso? Escuta, eu acho que ele deveria lançar o time principal. Eu tenho que concordar com o Mano? Não tenho. Então, eu acho que ele teria que entrar com o time principal. Mas, dentro disso aí, ele tem elenco para poupar. O Roger não tem. O Roger não tem condição de poupar ninguém, do goleiro ao último jogador do Atlético que entra como titular. Ele não tem nenhum à altura para entrar lá. O Mano Menezes tem quase que o elenco inteiro para poupar. Bom, então vamos falar do Cruzeiro. Quem então, vai porque... entrar no lugar do Diogo Barbosa? Hein? Quem vai Vamos entrar? lá. A dúvida dele é essa, né? Ele joga ou o Fabrício ou joga o Brian. São grandes jogadores. Certo? Ele tem o Fabrício ou tem o Brian. No lugar Meu Deus. do Ariel Cabral, já definiu que o Hudson entra ali. O Hudson volta a ser titular, já que o Henrique também está machucado, não viaja, está com problema do corte e não recuperou ainda. E o Hudson né? é mau? Hein? O Hudson é mau jogador? Eu acho que é bom jogador. Eu acho que o Que Hudson é um todo mundo jogador queria que... como titular? Hein? Todo mundo queria como titular? Queria. Mas hoje os titulares do Cruzeiro, para mim, são o Cabral e Romero. O Cabral e o Romero. O que o Romero jogou na partida contra o Corinthians... Que vem jogando. E que vem jogando uma coisa extraordinária, certo? É um jogador jovem, né? E aí o Cruzeiro tem pro lugar do Léo, né? Vai colocar o menino da base, né? Que é o Murilo, certo? Já vem jogando. Já vem jogando. Não jogou você a entendeu? última. Então o time do Cruzeiro hoje é o Fábio, Ezequiel, o Murilo, o Caicedo e o Fabrício ou o Brian. No meio de campo ele tem o argentino lá, né? Romero? O Romero, o Hudson, o Robinho e o Thiago Neves na frente, o Sobis e Alisson. E a grande novidade hoje do time do Cruzeiro é o Sassá. Pelo que o Mano tinha traçado, o Sassá só jogaria, talvez na partida de segunda-feira, de domingo contra o Curitiba, ou na partida pela Copa do Brasil contra Mas o ele está Palmeiras. bem nos treinos. Mas nos treinos ele tem matado a pau. É um jogador que trouxe o pai para cá. Eu até conversei com o presidente do Cruzeiro sobre a parte dele, que muita gente falou, o Sassá tem problema psicológico. João Funcionário, ele tem porque no Rio de Janeiro ele tem problema de salário atrasado, Botafogo não pagava, essa coisa toda. Aqui no Cruzeiro, a gente espera que ele se conserte. E vai ser, sem dúvida alguma, um grande reforço para o Cruzeiro.
Eu acredito até que o Sassá vai ser titular do time do Cruzeiro. Ô, Flávio, E aí o Mano Flávio, vai ter Flávio. muito trabalho, porque tem a Arrascaeta voltando, aí vai ter essa turma toda aí, e o Cruzeiro tem um plantel, sem dúvida alguma, hoje, como diz o Afonso pra mim, o melhor plantel do Brasil. Vou dar só uma parte rapidinho para me falar do Cruzeiro. É só o seguinte, o Cruzeiro, com Mano Menezes para cá, Mano Menezes para lá, com esse elenco maravilhoso, com tudo, tem 1 ponto na frente do Atlético. O Atlético tem 10, Mas o o Cruzeiro Cruzeiro tem tem um 11. jogador, Zé. Então o Cruzeiro, para mim, já pode escrever, torcedor. Com todo o respeito que eu tenho, vai disputar o G4 ou o G6. O Cruzeiro não tem mais nenhuma chance de ser campeão brasileiro. A torcida do Cruzeiro e do torcida do Atlético vão assistir os jogos para ver se os times classificam para a Libertadores. O Zé Alberto- Essa é a minha opinião. Eu vou falar só o que ele fala aqui. Vou passar para você, Dani. O que ele fala aqui. Mas se ele errar, ele chega aqui e fala assim, ó, errei. Não deu certo. Ele fala. Ele não gosta quando eu antecipo, mas ele está antecipando. Já antecipou para Atlético e Cruzeiro. Mas se não der certo, ele fala, deu errado. Pode falar. O Zé Alberto, ele é radical, mas ele tem certa razão no que ele está falando, que vocês falam de elenco. Eu sempre busco aqui, gente, a memória não pode ser curta nem seletiva. O Mano Menezes, quando precisou do elenco, o time foi lá embaixo. O time perdeu o Campeonato Mineiro, e a reta final do Cruzeiro no Campeonato Mineiro foi muito ruim. O time foi eliminado pelo Nacional do Paraguai da Mas tinha Sul-Americana. 8 jogadores do Departamento Médico? Deixa eu terminar. Quando precisou do elenco. É quando o atleta está precisando agora. Quando precisou do elenco. O Cruzeiro foi mal, foi a pior fase dele no Mineiro, perdeu. Foi eliminado da Sul-Americana pelo Nacional do Paraguai. E, por sorte, como o Atlético não perdeu ontem, passou pela Chapecoense na Copa do Brasil. Porque pelos 2 jogos deveria ter sido eliminado da Copa do Brasil. Quando o Mano precisou do super elenco dele. A hora que volta, Thiago Neves, Robinho, Rafael Sobis, o Cabral volta a jogar bola, que o Mano tem o elenco em mãos, as peças que voltaram, que estavam no departamento médico, o Cruzeiro, decola. Fez bom jogo contra o Atlético Goianiense, contra o Corinthians, um jogaço contra o Grêmio, e o desempenho do Cruzeiro volta a agradar, porque as principais peças voltaram. Gente, futebol brasileiro e elenco, você analisa quando perde 2, 3 peças. Quando você perde 6, 7 peças, não há elenco, não há time que dê certo. Nem aqui, nem na Espanha, nem na Alemanha. Então, analisar o elenco do Atlético sem 10 titulares, como foi lá em Salvador, o elenco do Cruzeiro sem 8 titulares, como foi nessa fase que eu falei, é sacanagem, é judiar de um trabalho de uma diretoria. Agora, quando perde 2, 3 peças e o time continua mal, aí você começa a reavaliar. Mas esse é o elenco do Atlético. O Cruzeiro, quando precisou do elenco, o time afundou. Porque tinha 10 lá no departamento. Afundou. O time afundou. E o Atlético tinha 10 até o penúltimo jogo. Agora... Mas os 10 voltando continuam do mesmo jeito. Agora as peças estão voltando e aos poucos o time deve melhorar. É isso. Eu não retruquei ninguém. Então eu estou dando a minha opinião. As peças do Atlético estão voltando e só 3 que dão certo. Gabriel, Adilson e Marcos Rocha. Os outros todos continuam a mesma coisa. Todos os outros continuam a mesma coisa. Olha, Afonso, eu acho o seguinte, eu acho que o Cruzeiro, o Mano, ele conseguiu arrumar. Diferente um pouco do que o Xará falou ali, eu acho que a tendência do Cruzeiro, o cruzeirense não pode negar que a grande atração que o Cruzeiro queria ter na sua zaga era o Dedé, o Xerifão, e esse, infelizmente, não deu, não está dando, está sempre machucado. Você tem uma Arrascaeta que estava muito bem, está machucado. Então, essas peças que o Du está falando, que o Cruzeiro caiu, mas o Cruzeiro estava com muito desfalque. Mas foi exatamente o que eu falei. Não, mas você falou que é contra. Não, que você falou que quando precisou, caiu, mas é por causa das peças. E por isso que eu falei. Quando então, precisou do elenco, não teve. Não tinha. É exatamente o que eu falei. Então, desculpa, eu entendi o contrário, porque agora que o Mano pode ter. O Mano agora vai ter uma condição melhor. E o Flávio lembrou bem mesmo, o Sassá, que está muito bem no treino, mas, gente, é o Sassá. Tem que esperar. Tem que esperar, tem que ver como que encaixa. O pai dele não ia falar. Não, ele realmente ele é pirado. A solução é o seguinte, o Cruzeiro tem que manter isso aí. O Cruzeiro tem que colocar firme e forte. É o Sobis, que ganha muito bem, é o Thiago Neves, o Alisson, que eu critico bastante aqui, mas nessas 2 partidas estão muito bem. E o Cruzeiro hoje pode ficar, viu, São José Alberto, a 1 ponto do 4º colocado. Pode. Hoje. Pode ficar mas tem 1 ponto a mais que o Atlético. Pode ficar 1... Mas pode... Então você está levando o Atlético para cima também. Mas tem que ficar 1 ponto pode ficar do Corinthians. Eduardo, o nome do dia hoje é o Luiz Alberto Teixeira dos Santos para mim. Eduardo, rapidinho. Nome do dia, Luiz Alberto, meu amigo, um abraço. E o futebol, o lixo é o futebol que o Atlético jogou. Lixo, Zé Alberto.
Lixo. Rápido, eu Esse tenho mais momento 10 que o segundos. Atlético e o Cruzeiro vivem. Nome do dia. Nome do dia, Luiz Alberto Muito e a bem. Copa Flávio das Carvalho, Confederações. O lixo, o futebol do Atlético. Nome do dia. O nome, o Luiz Alberto, né? Um abraço Você, pra ele. Eduardo. É o lixo, o Atlético e o nome do dia, essa discussão boa. Ok. Não, essa discussão tem nas rádios, tem em todo lugar. Sem ela não vive ninguém. Um abraço. Tchau, gente. Eu acabei de dar como nome.